Deus comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Eu trago para os irmãos um abraço da Igreja Presbiteriana de São João del Rei, dos irmãos do Conselho, lá da nossa igreja. E eu tenho, desde o início do ano, tentado alimentar o rebanho do Senhor nos cultos vespertinos com exposições do Evangelho de Marcos. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre as boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós vamos ler Marcos 1:1 e nós vamos ficar somente nesse versículo. O Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, o sobrinho de Barnabé, ele é escrito com base nos testemunhos do apóstolo Pedro a ele. Então Pedro contou para João Marcos a respeito do que aconteceu. João Marcos escreveu esse evangelho e é o primeiro evangelho escrito. E ele serviu como base para dois outros evangelhos, o de Mateus e o de Lucas. Por isso esses três evangelhos são chamados de sinópticos, escritos sobre o mesmo ponto de vista. É por isso que eles são bem parecidos. Às vezes a gente acha texto igualzinho nos três. Diferente do Evangelho de João. O Evangelho de João é independente, foi o último evangelho a ser escrito, por isso a gente não acha nada igual no Evangelho de João em relação aos outros três. E é interessante que todos os evangelhos têm a proposta de apresentar o Senhor Jesus Cristo de uma forma. O Evangelho de Mateus, por exemplo, quer apresentar o Senhor Jesus Cristo como rei. E é por isso que logo no início, na genealogia que há ali, o único antepassado do Senhor Jesus Cristo que recebe um adjetivo, que é o seu ofício, é Davi, o rei Davi. Então, ele é a raiz de Davi, a descendência de Davi. Portanto, ele é o rei que tem domínio sobre todas as coisas e assume o trono que foi prometido ao rei Davi. O Evangelho de Lucas tem por intenção apresentar o Senhor Jesus Cristo como filho do homem. Por isso que a genealogia é colocada um pouquinho depois do início do Evangelho, um pouco antes dele passar pela provação no deserto. A ideia é mostrar que ele é humano, assim como todos nós somos, e contrastar a vitória dele no deserto com a derrota de Adão no paraíso. O Evangelho de João quer apresentar o Senhor Jesus Cristo como o Deus encarnado. Por isso não tem genealogia, mas logo de início o apóstolo João diz de onde ele vem. Ele é o verbo que estava com Deus e era Deus e habitou no meio de nós. O Evangelho de Marcos quer apresentar o Senhor Jesus Cristo como escravo, como servo. E é por isso que esse evangelho não tem genealogia, porque um escravo não tem genealogia. Um servo, um qualquer, não tem genealogia. E a ideia de Marcos é aproximar o Senhor Jesus Cristo a isso. Não que ele seja um qualquer, mas ele é o Filho de Deus que se fez servo. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Ele, sendo como Deus, não subjugou usurpar o ser como Deus. Antes, se esvaziou e fez-se como servo, como escravo. Então o versículo 1 diz para nós: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí eu quero que os irmãos imaginem comigo a seguinte história. Um homem, na flor da idade, por volta de 30 a 35 anos, muito feliz. Ele tem uma boa família, esposa, 2 filhos, um cachorro, mora em uma boa casa. Tem bons amigos que frequentemente, a seu convite, estão na casa dele para celebrar a vida. Ele é muito feliz e ele quer aqueles que ele ama próximo dele. Nos dias de semana, ele acorda bem cedo, faz os seus exercícios matinais e daqui a pouquinho ele vai para o trabalho. E ele vai muito feliz, porque ele ama o seu trabalho. Afinal de contas, é de fato um trabalho muito bom que o remunera muito bem. Ele trabalha feliz durante a semana toda, já na expectativa de que no final de semana ele vai encontrar os seus amigos de novo. Ele vai desfrutar das bênçãos da família, se alegrar, e isso vai motivá-lo a trabalhar ainda mais. Um homem feliz. Certa segunda-feira ele acorda pela manhã, não se sente tão disposto como nos demais dias, sente um pouco de dor de cabeça, toma logo um analgésico, toma o seu banho e vai para o trabalho. Mas aquela dor persiste o dia todo. Na terça-feira não é diferente, na quarta-feira também não, até que até sexta-feira essa dor tem o incomodado muito. Parece que tem até mesmo aumentado. Então ele resolve agendar uma consulta médica. Ele vai ao médico, o médico pede uma chapa
da sua cabeça e ele se assusta com o pedido do doutor. Ele providencia para o mesmo dia. E quando ele recebe o resultado, leva novamente no retorno, o médico lhe dá a triste notícia de que há um tumor maligno no seu crânio. Parece que a vida desse homem desmorona. A casa que era sempre feliz, sempre alegre, com os cachorros latindo e as crianças correndo, fica em silêncio quando a notícia chega lá. Os amigos que iam todos os finais de semana para celebrar a vida já não vão mais, não faz tanto sentido. Ele recebe algumas ligações de conforto, é verdade. Recebe alguns dias para ficar em casa e absorver melhor a notícia, mas nada resolve. A tristeza toma conta daquele lar, e principalmente da vida daquele irmão. Ele começa um tratamento de quimioterapia, muito agressivo. Passam-se 3 meses e nada resolvido. Passam-se mais 3 meses, 6 no total, nada resolvido. Ele já perdeu mais de 20 quilos, começa a perder os pelos, está abatido, já não esbanja mais aquela saúde de outrora, a sua aparência já não é mais a mesma, os seus familiares já não se alegram mais, os seus amigos já não veem mais motivos para celebrar a vida. 1 ano se passa, ele já é irreconhecível. Se qualquer pessoa pegasse uma foto dele de 1 ano e dissesse que era aquele homem, aqueles que não o conhecessem diriam que era uma pegadinha. Ele já está desistindo, desanimado. Os seus parece que já ensaiam para o luto. Até que em determinado dia, o seu médico, logo pela manhã, o liga. E de imediato diz: você está completamente curado. Aquele homem não pergunta nada para o médico. Aquele homem não contesta, não pergunta como, quando, o que aconteceu. Ele simplesmente desliga o telefone, reúne os seus filhos, os cachorros, liga para os amigos e diz: vamos de novo celebrar a vida. Eu acabo de receber uma boa notícia. Eu acabo de receber uma notícia que transformou a minha vida. Eu estava perto da morte, mas agora eu contemplo de novo a vida e eu sei que todas as coisas vão voltar ao normal. Essa boa nova, meus irmãos, é o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos cura de uma doença muito pior do que qualquer tumor, nos cura do pecado. Por isso, é uma boa nova. E Marcos começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O início da boa nova. Aqui inicia-se a história que pertence a Cristo, é a respeito de Cristo e é chancelada por Cristo, porque a mensagem que se prega a respeito dele é a mensagem que ele mesmo prega. O princípio, o começo, o arqué do Evangelho de Jesus Cristo. E essa é a significação da palavra. Evangelho é uma boa nova, uma boa história, uma notícia que chega como uma novidade inesperada, quando não há mais esperança a respeito de qualquer coisa. E ela muda completamente a vida do indivíduo que recebe essa mensagem. A expressão aqui é muito parecida com a de Gênesis 1, por exemplo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra que pertencem a Deus, que procedem de Deus e que Ele mesmo sustenta. A expressão é parecida com a de Evangelho de João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas partem dele. Isso começa a ressignificar a palavra para nós, porque o Evangelho só faz sentido se o seu princípio
em Cristo e a finalidade for Cristo também. É isso que Marcos começa a apresentar aqui para nós. As boas novas pertencem a Jesus. A mensagem do Evangelho, a mensagem que chega ao indivíduo e transforma a vida dele, só tem eficácia se for a respeito de Jesus. Aquilo que vem de nós, aquilo que vem de qualquer outra pessoa, a mensagem que vem de qualquer indivíduo que não Cristo, não faz qualquer sentido. O Evangelho pertence a Cristo, porque o conteúdo do Evangelho é o próprio Cristo. Não é possível pregar o Evangelho, não é possível anunciar boas novas sem falar de Cristo, sem falar do que Ele faz, sem falar do que Ele pode fazer na vida de qualquer indivíduo. Tenha ele o coração duro como pedra. Somente a palavra evangelizada a partir de Cristo, sobre Cristo e para Cristo, tem efeito. Só ela surte aquilo o que se espera. É por essa palavra que nós somos transformados. Muito se fala de Deus, irmãos. Muitos falam de Deus. Deus está na boca do povo. Mas sobre Cristo, pouco é falado. Imagine só se todos aqueles que falam a respeito de Deus e ouvem a respeito de Deus fossem realmente penetrados pelo que falam e pelo que ouvem. Como as coisas não estariam diferentes. Mas é quando se fala de Cristo, é aí que a eficácia do poder da mensagem está. E Marcos começa a apresentar isso para nós. E por que, então, o Evangelho é uma boa nova? A resposta é essa. Porque ele é de Jesus Cristo. Vem dele, pertence a ele e fala a respeito dele. Jesus Cristo, meus irmãos, em primeiro lugar, é o Salvador. É isso que o seu nome significa. É isso que diz Mateus 1:21. O seu nome será Jesus, porque ele será o Salvador do povo. Ele salvará o povo dos seus pecados. E os nomes são muito importantes na narrativa bíblica. Vejam, por exemplo, o Senhor nosso Deus calou-se por 400 anos. Por isso, entre Malaquias e Mateus, geralmente nas nossas Bíblias há uma página em branco. Nós chamamos de período interbíblico. Período de 400 anos onde Deus não levantou nenhuma voz profética para falar com o povo. Mas o livro de Malaquias termina com promessa de julgamento e salvação em um único dia, trazidos por um único indivíduo, que nós sabemos que é Cristo. Mas 400 anos se passaram, nenhuma voz profética se levantou. E parecia então para os judeus que Deus havia se esquecido deles. Mas então, os evangelhos narram a respeito de um último profeta, João, filho de Zacarias e Isabel. Zacarias significa Deus se lembrou. Isabel, Deus prometeu. E João, Deus dá. Deus se lembrou do que prometeu e deu. E o que ele dá? Jesus, o Salvador. Há diversas variações desse nome, é verdade. Josué, por exemplo, José, mas nenhum tão contundente quanto esse. Nós podemos ler esse versículo, princípio do Evangelho do Salvador. Princípio das boas novas, porque ela diz respeito àquele que salva, àquele que vem conferir à mensagem a sua eficácia, aquele que de fato traz os homens da vida para a morte, aquele que de fato transforma a vida de um indivíduo. Somente quem recebe a Cristo tem a sua vida transformada, porque é salvo. Ele é o Salvador. E não é qualquer Salvador.
Ele é Jesus Cristo, o escolhido, o ungido, o Messias. A palavra Cristo significa escolhido, Messias, o ungido. E essa é a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar de que, após o seu batismo, ele desce a Cafarnaum, entra em uma sinagoga, é escolhido para ler um pergaminho do profeta Isaías, que dizia que o Espírito do Senhor havia o ungido para pregar as boas novas e anunciar a salvação entre os povos. Ao fechar o pergaminho e devolvê-lo, ele diz: hoje se cumpriu o que fora escrito pelo profeta. Porque eu sou o escolhido, eu sou o ungido que os profetas sempre anunciaram. Eu que estou aqui convosco, sou o escolhido, sou o Messias. Ele é o escolhido. O Senhor Jesus Cristo, como escolhido de Deus, como Messias, como ungido, cumpre cabalmente tudo aquilo que envolvia a unção do Espírito do Senhor. Se os irmãos se lembrarem, nós temos no Antigo Testamento 3 ofícios que eram deliberados pelo Senhor através da unção: profeta, sacerdote e rei. Nunca houve qualquer indivíduo no Antigo Testamento que assumisse os 3 ofícios. Nós tivemos indivíduos que assumiram 2. Davi era rei, o Novo Testamento, em Atos, nós vemos que era também um profeta. Saul foi rei e profeta, e quando tentou assumir para si o ofício sacerdotal, o Senhor o derribou dali e levantou um outro. Houveram homens que exerceram 2 ofícios, de maneira imperfeita, é verdade, mas ainda assim foram ungidos pelo Senhor. Tal verdade destacada no Salmo 51, quando Davi diz: renova em mim o teu espírito de maneira inabalável, não retire de mim a alegria da salvação, e então, como rei, eu ensinarei a respeito do Senhor, e os povos virão a ti. Mas agora o que nós temos é uma unção completamente diferente sobre aquele que é Salvador. Todos esses apontaram para Cristo, mas não passavam de sombras, de tipos. Agora, aquele que é verdadeiro, aquele que é genuíno, aquele que realmente salva, efetua e traz eficácia a toda mensagem que pode ser pregada, vem. Ele é Jesus, o Cristo, o escolhido, o Messias. De maneira que a sua própria unção é diferente. Enquanto com óleo eram ungidos aqueles outros do Antigo Testamento, o Senhor, ao ser batizado e sair das águas, vê o céu se rasgando e uma voz vinda do alto dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e o Espírito do Senhor, em forma corpórea como pomba, repousa sobre ele, de maneira que ele mesmo diz em João 6, eu fui selado pelo Pai para fazer a minha obra. Como profeta, ele anuncia todo o desígnio de Deus. Ele fala a respeito de si e da salvação que há em si. Ele é aquele que diz, aquele que tem sede, venha a mim. Aquele que tem fome, venha a mim, se alimente de mim e beba de mim. É aquele que ao sentar-se à mesa com os discípulos diz: tomem do meu sangue e comam do meu corpo, porque assim vocês vão viver. Ele é aquele que, quando está com os discípulos a caminho de Emaús e depois com os outros no cenáculo, prega a respeito de si, a partir de Moisés, a partir dos profetas e dos salmos. Ele é aquele que o Senhor, em outra ocasião, abriu os céus e disse àqueles que estavam com ele no Monte da Transfiguração: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ele é o profeta que Moisés disse ser levantado superior a ele. Como sacerdote, o Senhor Jesus Cristo é aquele que intercede pelos seus. Nós podemos nos lembrar de João 17, a famosa oração sacerdotal, onde ele diz: Pai, eu rogo a ti, não pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor mesmo me deu,
Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os preserve lá. Ele é aquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Ele é aquele que adentrou o lugar santo onde ninguém podia adentrar, onde ninguém poderia permanecer, e se assenta lá na presença de Deus. De maneira que o apóstolo Paulo, quando diz que nós somos abençoados, diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. É pelo fato do nosso sacerdote estar à direita de Deus que nós também estamos ali representados por Ele. Como Rei, o Senhor Jesus Cristo é aquele que governa todas as coisas. A partir da sua igreja, mas todas as coisas. Nada foge do seu controle. Ele é aquele que se assentou à direita da majestade do Pai. E Ele reina até aquele dia em que Ele entregará novamente o reino ao seu Pai e viverá com o seu povo. Mas Ele reina, cheio de glória. Ele é aquele em que os profetas disseram, em que os salmos disseram, que viria com um cetro de ferro poderoso, regendo e dominando as nações, estraçalhando os seus inimigos. O Salmo 110 diz que Ele domina entre os inimigos, porque Ele é o Rei poderoso, que vence as batalhas. Ele é o Rei da glória. Ele é aquele que o apóstolo João, em um vislumbre das coisas boas que aconteceriam aos crentes que sofriam tanto, e até mesmo aplicadas a nós, diz: Ele virá como um Rei poderoso, reinando, triunfando sobre todas as coisas. Por isso Ele é o Cristo. Por isso Ele é o Messias. Por isso Ele é o escolhido. Todos os outros apontavam para Ele. Era um sinal de que Ele viria. Era um antegosto daquilo que realmente traria um vislumbre total para o povo que tem fé. Mas não é só isso, meus irmãos. Ele é Jesus o Salvador. Ele é o escolhido. Mas Ele é o Filho de Deus. Relendo o versículo de novo, nós poderíamos falar assim: princípio do Evangelho do Salvador escolhido, o Filho de Deus. Tantos outros vieram antes. Tantos homens foram levantados e usados por Deus, mas caíram. Não resolveram o problema de uma vez por todas. Não conseguiram aquilo que só o Senhor Jesus Cristo consegue: a redenção completa, a salvação, a oferta da vida eterna. Lembrem-se, meus irmãos, de Moisés, homem levantado por Deus para tirar o povo da escravidão e do jugo do Egito, que apacentou um povo rebelde durante 40 anos em um deserto, homem que recebeu da parte do Senhor as tábuas da lei, que consagrou-se ao Senhor durante 40 dias no alto de um monte, na sua santa presença. Moisés é seu salvador? Moisés é o salvador de alguém? De maneira alguma. Outro homem levantado por Deus, Josué. Esse homem guia o povo de Deus na tomada da terra prometida, a nova Canaã. Esse homem peleja nas batalhas com o seu grande auxiliar e amigo. O Senhor o usa, prova estar com ele, a ponto de parar os astros para que a batalha seja vencida. Homem usado por Deus. Josué é o seu salvador? Você é representado por Josué para adentrar a cidade santa do nosso Deus? Quantos outros? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão,
que edificou um templo ao Senhor? São seus salvadores? Quais de vocês? Quem de nós é salvo por qualquer desses? Eles representavam coisas que ainda viriam. Eles representavam alguém muito maior. Alguns foram chamados de amigos de Deus. Outros foram chamados de homens segundo o coração de Deus. E até mesmo amado do Senhor, o Gedidias. Mas nenhum chamado filho de Deus. Ser filho de Deus é muito mais do que simplesmente ser gerado por Ele. É um título recebido pelo Senhor Jesus Cristo. É um título que repousa sobre Ele e que Ele dá o direito a nós. Porque aqueles que creem no Seu nome, pela pregação da mensagem do Evangelho, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse título repousa sobre a fronte daqueles que o recebem. Eu quero mostrar para os irmãos 3 coisas importantes sobre a filiação de Jesus. Em primeiro lugar, que o Jesus profetizado no Antigo Testamento foi concretizado no Novo Testamento. Ele é o Filho de Deus, o único que pode dar cabo na missão de salvar, de resgatar um povo escolhido. A segunda coisa, Jesus existe desde a eternidade. Como nós vemos, manifestações pré-encarnadas escritas no Antigo Testamento, pelo fato de ser o Filho de Deus, pelo fato de ser aquele que está no Senhor desde toda a eternidade. E Jesus, ele tem uma relação filial especial com Deus, sem ter sido criado após Deus, mas eternamente gerado. E aí então ele faz com que nós também sejamos seus filhos. Princípio das boas novas do Salvador escolhido, o Filho de Deus. Boas novas porque são boas novas de salvação. E essas boas novas só são de salvação porque Deus levantou o seu escolhido, que é o seu Filho. Não outro. Não qualquer dos profetas, dos reis e sacerdotes do passado, mas agora o seu próprio Filho. O versículo mais conhecido da Escritura nos revela essa verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto não diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu servo Moisés, o seu servo Josué, o rei Davi, o rei Salomão ou qualquer outro, mas que deu o seu Filho, aquele que é eternamente gerado dele, e por isso a salvação é possível. Meus irmãos, algumas aplicações pertinentes para nós. Em primeiro lugar, nós devemos receber as boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque somente nas boas novas nós podemos ser transformados. A nossa existência pode ser ressignificada. Somente crendo no Evangelho, nós vamos ser curados da doença do pecado. Não há outra solução. Leis, regras, imposições, um legalismo, todas essas coisas são inúteis. Somente o Senhor Jesus Cristo, pela graça, por meio da fé. É o que a Escritura diz. Nós precisamos crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque somente o Evangelho é a cura para a nossa pior e maior doença. E nós devemos crer no Evangelho de maneira semelhante como alguém que recebe a notícia do médico lhe dando a notícia de cura. Quem recebe uma ligação dessa não contesta, não duvida. Não fica querendo conferir se o médico está falando a verdade ou não. Ele simplesmente confia, porque é a notícia que ele mais espera. E a notícia que nós mais podemos ansiar é a notícia de que há salvação para cada um de nós. É a notícia de que há salvação para todo o indivíduo que crê na pregação pura, santa, sem mácula do Evangelho. É a salvação
para quem crê no Salvador escolhido, o Filho de Deus. Nós não devemos, meus irmãos, de qualquer forma, rejeitar o Evangelho e aquilo que ele faz na nossa vida. Nós devemos compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquilo que Cristo fez por mim e aquilo que Cristo fez por cada um dos irmãos aqui, ele pode fazer, segundo o seu poder e a sua vontade, com qualquer outra pessoa. Não há coração duro demais que o Senhor não possa quebrar. Não há coração de pedra que o Senhor não possa transformar em coração de carne. Mas sabe por meio de que isso acontece? Pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós devemos compartilhar o Evangelho. Todos estão enfermos, aguardando uma boa notícia. Ainda que não saibam, ainda que não tenham um diagnóstico, ainda que não creiam no diagnóstico, todos estão enfermos com a mesma doença. E negar a cura é negar socorro a quem está morrendo. Se você pode salvar alguém em um contexto de acidente ou qualquer outra coisa e não salva, você é incriminado. E negar o Evangelho é também um crime, mas quem te condenará não será a justiça dos homens, mas a de Deus, o próprio Senhor. Nós devemos compartilhar a mensagem do Evangelho, porque todos estão enfermos, todos precisam de um Salvador, e somente Cristo é Salvador. Todos precisam do escolhido, todos precisam do Filho de Deus, e nós não podemos nos omitir nesse socorro, meus irmãos. Não podemos. Nós precisamos testemunhar, anunciar. Nós precisamos falar daquilo que o Senhor pode fazer e daquilo que o Senhor faz. Deixe-me abrir um parêntese aqui. Chamar para vir à igreja é muito bom, mas não é pregação. Não é evangelismo. Você pode chamar para vir à igreja. Pode ser que, então, na igreja, ouvindo a palavra, a pessoa seja evangelizada. Mas evangelismo é anunciar constantemente as boas novas. Você quer chamar para vir à igreja? Chame. Mas não deixe a pessoa entrar aqui na igreja sem saber o que ela está fazendo aqui. O porquê você se reúne aqui com o povo todo domingo. Isso não é evangelismo. Testemunho pessoal não é evangelismo. Eu era assim, agora eu sou assim, eu fazia isso, agora eu faço assado. Isso não é evangelismo. O testemunho que a gente dá é a respeito de Cristo. Então eu era assim e Cristo me fez assim. Sabe por que ele me fez assim? Porque ele me regenerou, porque ele me trouxe da morte para a vida, porque ele me ensina pela palavra, ele me dispõe a fazer coisas que ele se agrada, e agora eu não faço mais as coisas que desagradam a ele. Isso é evangelismo. Isso é evangelização, isso é discipulado. As outras coisas não são. Nós precisamos anunciar o Evangelho indiscriminadamente a toda e qualquer criatura. É o mandamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Vão, e enquanto vocês caminham, enquanto vocês vão para todos os lugares, preguem o Evangelho a toda criatura, sem distinção, homem, mulher, negro, branco, daqui, de lá, pobre, rico. Pregue o Evangelho. Sabe por quê? Essa doença chamada pecado, ela é generalizada. Não tem ninguém que diz assim, eu não tenho. Todos têm, todos estão enfermos. E só há um remédio, só há uma cura. E essa cura é o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho. E meus irmãos, a última aplicação. Nós devemos nos alegrar com o Evangelho. Quem não se alegra com uma boa notícia? Quem não se alegra ao receber a notícia de uma cura? Quem não se alegra ao receber a notícia de um perdão de uma dívida? É por isso que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Está alguém alegre, cante louvores. Alegre-se e jubilem no Senhor. O Senhor é o Deus da nossa salvação, regozijemo-nos nele.
A alegria deve fazer parte da vida do crente, porque ele é salvo. Seja alegre. Não combina com o crente ser ranzinza. Todos os problemas que podem surgir na sua vida e na minha vida não podem ser maiores do que a alegria da salvação em Cristo. Crente perde emprego, crente fica doente, crente é assaltado, tudo pode acontecer conosco. Mas uma coisa não pode acontecer: nós jamais perderemos aquilo que o Senhor nos deu, a salvação em Cristo. E essa é a razão da nossa alegria. Viva alegre, porque você é salvo, porque é uma boa nova que repousa sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e ninguém vai transformá-la em uma má notícia. Alegre-se no Senhor, alegre-se no culto ao Senhor, alegre-se com os irmãos, alegre-se na comunhão, alegre-se no seu trabalho, alegre-se na sua escola. Viva para a glória de Deus em todos os meios e de todas as formas. Não há nada que possa abater a alegria que tem no teu coração por aquilo que Cristo fez. Regozije-se nele, tudo é alegria. Tudo, todas as coisas, até o luto para nós. Apesar da tristeza, da saudade, e por sabermos que é a consequência do pecado na vida do indivíduo, se no Senhor torna-se em alegria, com a viva esperança de que reviremos aquele que se foi. Alegre-se no Senhor. Tenha alegria em tudo aquilo que o Senhor, pela salvação, te confere. Quando, em qual possibilidade nós, meus irmãos, nos conheceríamos se não fosse a salvação em Cristo, que nos é algo em comum? Quando que eu de Minas, alguns irmãos do Ceará, outros irmãos daqui, de um bairro ou de outro, que às vezes tem uma distância maior do que uma cidade ou outra do interior de Minas, quando nós nos conheceríamos e nos ajuntaríamos aqui, se não pela salvação em Cristo, que é o algo em comum que nós temos? Alegre-se nisso. Exulte no Deus vivo pela família na fé que você tem, que às vezes é mais íntima do que até aqueles que são familiares de sangue. Se você não se alegra com a sua família da fé aqui hoje, o que você espera fazer a eternidade com ela? Meus irmãos, veio um Salvador ao mundo. Alguém escolhido. A ideia é de que o Senhor apontou e disse: é você, meu filho. E Ele é o Filho de Deus. E Ele nos confere coisas inimagináveis. Por isso, a notícia a respeito dele é boa. Que Deus nos abençoe.